Sim, galera, eu sei. Vocês vieram aqui entender o que é essa tal da proposição lógica, que concurso sim, concurso também, sempre está caindo. Bom, eu sou o educador Carlos e hoje vamos estar falando um pouquinho mais do que é a proposição lógica. Então, galera, a pergunta agora é: o que é uma proposição lógica, não é isso? E ó, vou falar para vocês. Proposição lógica é uma frase. Belezinha? E o que é que vai ter que ter nessa frase? Bom, nessa frase vai ter que ter um sujeito mais um verbo. E na sequência, essa mesma frase, a gente tem que ver se ela pode valorar. Valorar, Carlos? É, valorar. O que é valorar? É eu dizer se ela pode ser verdadeiro ou falso. Ela só pode ser uma das duas coisas. Ou ela é verdadeira ou é falso. Se ela puder valorar, ou seja, se ela puder ser verdadeiro ou falso, e tiver esses outros requisitos aqui, ela é uma proposição lógica, que também pode ser conhecido como frase lógica. Ah, beleza, Carlos, mas tem uma outra estrutura sem ser essa daqui para proposição lógica? Tem. É uma frase que o sujeito, ele não vai existir. Sujeito não vai existir. Mas vai ter um verbozinho. E esse verbo vai expressar o quê? Um fenômeno da natureza. Ah, beleza. E na sequência, eu também vou poder valorar. Ou seja, eu vou poder atribuir um valor lógico ou de verdadeiro ou de falso. Tá aí. Essa é a definição de proposição lógica. Mas beleza, Carlos, você consegue me dar um exemplo? Consigo. Aqui, ó, um exemplozinho. Carlos é crítico. Vamos dar uma olhada aqui? Será que isso daqui tem sujeito? Ah, tem. Tem sujeito sim, ó. O sujeito é o Carlos. Tem verbo? Tem, ó. É o verbo ser, que aqui tá com um sonzinho de é. Com acento, né? Mas é um verbo. Eu posso valorar? Posso dizer se é verdadeiro ou falso? Eu nem sei se é verdadeiro ou falso. Mas eu posso valorar sim. E eu te adianto, eu sou crítico sim. Então é verdadeiro. Ah, beleza. Tem outro exemplo? Tem, ó. Tem um exemplozinho para essa situação aqui de baixo, ó. Choveu hoje. Repara, tem sujeito? Não tem sujeito. Choveu como? Quem fez chover? Não rola, né? Mas tem um verbozinho. Tem um verbo que expressa, ó, fenômeno da natureza. E, inclusive, ó, eu posso valorar. Isso daqui é falso. Por quê? Hoje, o dia da gravação, não choveu. Ah, beleza. Mas, Carlos, eu também ouvi o termo o que é uma sentença fechada. Eu já vi esse termo, sentença fechada. Ó, gente, sentença fechada é a mesma coisa que proposição lógica ou frase lógica, né? Tudo depende do autor. Então, ó, eles são sinônimos, né? É a definiçãozinha que a gente acabou de ver. São sinônimos. Ah, beleza. Consegui visualizar. E em paralelo a ele, a gente também tem, ó, o que é uma sentença aberta. O que é uma sentença aberta? É uma frase que ela não pode ser o quê? Lógica. Ela não pode ser uma proposição lógica. Essa é a definição de sentença aberta. E tem alguns casozinhos de sentença aberta para a gente conseguir visualizar. Olha só. Vamos dar uma olhada. Aqui, ó. Quais são as sentenças abertas que existem? Eu enumerei aqui os casos. A primeira
é uma pergunta. Por exemplo, quem surfa? Quem surfa? Repara que não tem como a gente valorar aqui. Como que a gente vai falar se é verdadeiro ou é falso? Não tem como. Então, uma pergunta é uma sentença aberta. É uma frase que não pode ser uma proposição lógica. Uma outra é a frase exclamativa, ó. Ouvimos muito isso durante o tempo, ó. Fora Temer. A gente não ouviu isso direto? Um tempo aí atrás? Ouvimos. E ó o sinalzinho aqui de exclamação. Uma frase exclamativa também não pode ser uma sentença fechada. Frases imperativas, ó. O que é frase imperativa? São frases que expressam ordem, desejo ou pedido. Vou te dar um exemplo, ó. Remova eles agora. Ó, se eu estou mandando remover alguém agora, eu estou fazendo uma ordem. Removam eles agora. Isso é um exemplo de frase imperativa. As sentenças, elas também podem ser representadas por variáveis, né? Sentenças representadas por variáveis, olha o que acontece. Por exemplo, x mais y igual a 10. X mais y igual a 10. Tem como eu valorar isso daqui? Olha, se x for 5 e y também for 5, isso daqui é verdadeiro. Mas se x for 5 e y for 6, isso aqui é falso. Não tem como eu dizer quanto que vale o x e quanto que vale o y. Beleza? Então eu digo que isso daqui é uma sentença aberta, não dá para valorar. Mas ó, se liga na dica, hein? Se eu coloco aqui embaixo a seguinte frase, ó. Se x maior que 2, então y igual a 5. Se eu coloco essa situaçãozinha, já muda o parâmetro. Por quê? Eu coloquei uma condicionante para x e y aqui, que influencia na condição de cima. Aí sim, nessa situação, colocando aqui ó, uma condicionante, aí sim, isso daqui tudo vira uma sentença fechada, ou seja, vira uma proposição lógica, mas só se tiver uma condicional. Se tiver só essa letrinha aqui, ó, só essa expressão aqui de cima, não rola. E por fim, as frases sem sentidos lógicos. Por exemplo, ele torce para o Botafogo. Vamos pensar? Essa frase tem sujeito? Tem. Aqui, ó, é o ele. Esse é o sujeito. Essa frase tem verbo, Carlos? Tem, ó. Aqui, ó. O verbo aqui, ó. Torcer. Mas dá para eu valorar ela? Dá para eu dizer se é verdadeiro ou é falso? Não tem como. Por quê, Carlos? Quem é ele? Quem é essa pessoa que torce para o Botafogo? Pode ser várias pessoas. Não tem como eu valorar. Então a gente diz que isso daqui é uma frase sem sentido lógico. Aqui um outro exemplo. Minha cegueira está em ler a Globo. Repara, tem como alguém cego ler alguma coisa? Não tem como, não é? Não tem como alguém cego ler alguma coisa. Então a gente diz, ó, que isso daqui, ele é o quê? Isso, ó, a gente fala que é um paradoxo. Paradoxo. Ou seja, uma mesma pessoa não pode fazer duas coisas que não tem como ser feitas, né? Uma pessoa não pode ser cega e conseguir ler, né, ao mesmo tempo. Ah, cara, ela pode ler com a questão lá da leitura de cego. Sim, mas eu estou falando ler com a vista, né? Não tem como. Então isso é um paradoxo. Frases que são paradoxos também não podem ser consideradas como uma sentença lógica. Feliz Natal. Expressa sentimento. Também não rola. E 2 mais 5 mais 7. Repara, essa frase aqui tem sujeito? Tem. São os números 2, 5 e 7. Ah, beleza. Elas têm verbo? Tem, é o somar. Só que tem como eu valorar isso aqui? Tem como eu dizer se é verdadeiro ou falso? Não tem como, sabe por quê?
Porque para eu poder valorar tinha que ter um sinal de igual aqui, ó. E eu botar igual a algum outro número. Dig, povo? Conseguiram entender? Então, sempre quando eu dou aula, eu faço a seguinte pergunta para minha turma. Dig? E aí, se a galera entendeu, fala dig. Então, tô torcendo que você tenha entendido e também role um dig. Ó, fica ligado porque tem uns créditos aí que são importantes no final do vídeo. E o próximo vídeo já vamos fazer aqueles exercícios para poder conseguir entender melhor a matéria. Dig? Aguarda aí que tem a vinheta, hein? Aguarda aí que tem os créditos importantes. Uma outra. Beleza, Carlos. Mas na hora da prova eu acho que eu vou esquecer. Você tem uma dica, uma frase, um macete? Talvez para eu conseguir lembrar disso na hora da prova? Irmão, eu fico em casa matutando, pensando nessa solução. Se liga no batidão que eu inventei para que a gente consiga memorizar isso daqui. Como é que ele é, Carlos? Ó, é assim. Ai, ui, ui. Ai, ui, ui. Além da frase valorar, o sujeito ela possui. Vem! Ai, ui, ui. Ai, ui, ui. Além da frase valorar, o sujeito ela possui. Então, encaixa o verbo na frase lá, vai. Encaixa o verbo na frase lá, vai. Encaixa o verbo na frase lá. Encaixa o verbo na frase lá. Esse é o nosso churupitu pra gente lembrar isso na hora da prova. Curtiu? Então curte a nossa página e compartilha com o bando todo.